nos faz ter medo da morte? Existe um caminho para me livrar desse medo? Por que tememos a morte? Este é o tema desta semana. Olá! Já que vamos falar sobre medos, para começo de conversa, não. O medo não é um sinal de fraqueza, mas um mecanismo de proteção. Se não sentíssemos medo, já estaríamos extintos, há muito tempo. Ter medo de alguma coisa significa que eu não quero que tal coisa aconteça comigo. Mas precisamos pensar no seguinte: quando tememos a morte, tememos por algo que, independente da minha vontade, cedo ou tarde vai acontecer. É por conta do temor que temos da morte que tentamos retardá-la o quanto podemos. E a busca pela juventude eterna é a grande prova disso. Tudo que não queremos hoje é envelhecer. A velhice é vista hoje como um defeito e não como um estágio da existência humana, pois envelhecer significa estar mais perto da morte. E pensar em morte é muito melancólico, é depressivo, mas o que é mais depressivo e melancólico do que querermos esconder a idade que temos? Do que não aceitarmos os estágios naturais da vida? Atitudes assim nos dizem muito sobre nós e nossos medos. Mas não estou dizendo com isso que não precisamos nos cuidar, mas precisamos cuidar também para que o medo da morte não se torne uma neurose. Temer a morte é algo natural, mas neste medo reside uma outra realidade que, na verdade, é o nosso jeito de viver que nos apavora diante da morte. Porque o que significa morte no contexto da vida? A finalização de uma etapa. Nós, cristãos, alimentamos certamente a esperança de vida eterna, mas o que a morte física representa é o término das relações humanas e daquilo que eu, como pessoa, posso realizar. E muitas vezes, o que nos faz ter medo da morte não é a morte, mas a pouca realização humana. Se você encontra uma pessoa que é feliz, que é realizada, que está satisfeita com a vida que está vivendo, você vai perceber que essa pessoa nem tem tempo para pensar na morte. Na verdade, ao invés de ter medo da morte, a gente precisa ter medo de viver mal. Sim, porque viver mal nos coloca o tempo todo diante da possibilidade do pavor da morte. A pergunta é: o que eu tenho permitido que ocupe a minha mente hoje? Qual é a centralidade da minha vida, dos meus valores? Quais são as escolhas que estou fazendo? A partir do momento que a gente busca viver bem, a morte se transforma em um detalhe. Quando o medo da morte ou de qualquer outra coisa me impede de viver, isso significa que é o medo que está controlando a minha vida. É natural que sintamos a dor da ruptura. A filosofia nos ensina que nós experimentamos a nossa morte, mas sobretudo experimentamos a morte do outro. No dia em que eu morrer, vou experimentar a morte de forma única, mas o tempo todo eu experimento a morte a partir das realidades que morrem ao meu lado. E não posso permitir que esses fatos me levem a um poço sem fundo onde o medo se torna uma neurose. Precisamos administrar esses medos. Temos que controlar as situações de medo e não as situações de medo nos controlarem. Se toda e qualquer situação tiver influência negativa sobre nós, seremos sempre reféns de nossos medos. Morrer é o último patamar dessa vida e quando isso acontece, significa que aqui o meu papel foi cumprido, seja lá qual for o papel que escolhi cumprir. Os sábios já diziam que a grande sabedoria da vida é a preparação para tudo que vai dar sentido à vida que tive. E quando morrermos, damos sentido a tudo o que fizemos nessa vida. É exatamente o fim que nos torna inteiros. O Eclesiastes já dizia: melhores são as últimas coisas do que as primeiras. Perguntaram a Gandhi pouco tempo antes de ele ser assassinado em janeiro de 48 qual a mensagem que ele queria deixar para a Índia. Ele disse: a minha mensagem é a minha vida. Até Jesus Cristo, o homem-Deus, experimentou a morte, mas foi sua vida que foi a maior mensagem que ele legou à humanidade. A morte é inevitável e ter medo dela não vai evitar que eu morra. Viver bem a vida que me foi confiada por Deus e, sobretudo, me entregar por completo a esse Deus nessa vida que Ele me ofertou é a única forma de eliminarmos os medos quanto ao futuro e quanto a tudo que encontrarei após a morte. Assim, teremos a certeza de que do lado de lá gozaremos de vida eterna com o nosso Deus.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Bíblia Mais para receber as novidades da semana. Desejo a você uma semana mais que especial e na próxima semana não se esqueça, temos um encontro marcado para falar sobre Bíblia. Até lá!